Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso webinar aqui da CEACOM, para tentar sempre trazer assuntos que são relevantes aqui, principalmente com foco aqui na pós-colheita, e hoje não seria diferente. Nós vamos falar aí sobre o que nós temos de algumas novas tecnologias, acredito que novidade realmente para muitas pessoas, e também naquilo que consiste em pessoas, né? Então, ou seja, como a tecnologia conversa diretamente com qualificação de pessoas, tá? Então, é justamente isso que a gente vai tratar aqui hoje. Já temos aqui várias pessoas aqui no chat, então, alguns recados iniciais aqui que eu sempre passo, né? Ou seja, gostaria que vocês falassem aí da onde estão falando, né? Ou seja, de quais as cidades vocês estão falando. É interessante vocês já se familiarizarem com o chat, que é aí onde vocês vão poder fazer perguntas, tá? Tirar suas dúvidas, enfim, aproveitar o máximo possível esse evento. Então, falem de qual cidade vocês estão falando, tá? Isso é importante para nós. Um outro recado aqui, a pedido da equipe de marketing, é que vocês nos marquem lá, @CEACOMOficial, e tirem uma fotinha falando que estão aqui no evento. Isso ajuda o algoritmo a levar essa informação para mais pessoas. Isso nós consideramos que é relevante para o segmento, né? Então, falem de qual cidade estão falando e marquem, tirem uma foto aí, marquem @CEACOMOficial lá no Instagram, que é uma forma de mostrar isso para mais pessoas, tá? Nós teremos aqui durante o evento algumas enquetes, tá? Então é importante que vocês participem dessas enquetes, tá? A gente não identifica ali quem é que fez a resposta, mas a gente consegue ver pelo termômetro aqui da audiência como é que as pessoas se posicionam sobre um determinado item. Então, participem das enquetes, é super importante, tá? Então, o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, tem de Maringá do Paraná também, Portelândia aqui em Goiás, Santa Catarina. Então, temos aí uma audiência espalhada pelo Brasil, de algumas regiões que já se manifestaram aqui, tá? Então, as enquetes vão começar a rolar durante o evento aqui, peço que vocês participem. Então, é importante isso aí também. O chat já disse, utilizem ali para fazer as perguntas que vocês tiverem, isso é muito importante, tá? E eu gostaria também de deixar um recado aqui, que é para que quem não faz parte, para que vocês façam parte da comunidade CONCIA, tá? A comunidade CONCIA, ela é focada principalmente em assuntos relacionados à pós-colheita. Não é um local onde a gente fala de propaganda nem nada nesse sentido, muito pelo contrário, a gente fala de eventos como esse. Então, esse é um dos eventos que esteve na comunidade essa semana. Inclusive, a gente traz algumas matérias relacionadas a outras empresas, a outras pessoas ligadas à pós-colheita, artigos técnicos, e também a gente disponibiliza isso também dentro da comunidade. A gente faz algumas curadorias relacionadas a alguns eventos. Por exemplo, estivemos participando recentemente, agora no mês de agosto, lá em Carambeí, no Paraná, sobre um simpósio da Abrapós, pós-colheita nacional. Participamos também em Chapecó. Então, a gente sempre está trazendo alguma novidade, como esse evento e alguns outros eventos fora, realizados por outras entidades e empresas também que estão ligadas diretamente à pós-colheita. Então, se você não faz parte, acesse aí a CONCIA, onde a gente sempre está tratando de algum assunto que é relevante para o segmento de pós-colheita. Então, uma maneira de você ficar atualizado e, inclusive, poder participar de eventos como este aqui, tá? Então, mais um recadinho aqui para as pessoas que estiverem aqui participando, só deixo o recado. Após aí a palestra, nós vamos ter aqui o bate-papo aí com o palestrante aí, nós vamos ter o sorteio de um kit CEACOM, tá? Então, esse kit CEACOM está aqui comigo, tá? Então, nós vamos fazer o sorteio aqui. Nós temos aqui o chapéu, nós temos aqui também um canivete personalizado, super bacana, tá? Então, temos aqui também a xícara para o café, caneta, então chapéu, canivete personalizado, super bacana, uma squeeze também. Então, todo esse kit pode ser de quem estiver participando, lembrando que só será sorteado aí ao final, ou seja, para também, além de participar aqui do evento, uma forma de você concorrer a esse kit, e a gente faz o sorteio e tira a lista das pessoas que estão aqui ao vivo. Então, das pessoas que estiverem aqui ao vivo, que serão contempladas ali com sorteio ao final do nosso evento, tá? Então, pessoal aí do Mato Grosso do Sul também presente, Espírito Santo, bacana, tem gente de Curitiba, São Gabriel, Rio Grande do Sul, Londrina, no Paraná. Então, diversas cidades aí do Brasil aqui presente, para a gente poder bater esse papo, tá? Então, dados os recados aqui, ou seja, comunidade aí, reforço o convite para que vocês participem. E agora,
Vamos convidar aqui a pessoa que vai abrilhantar aí essa noite, Neverton. Muito obrigado aí pela disponibilidade, pelo seu tempo aí para poder bater esse papo aqui conosco. Em nome de toda a equipe Siacon, eu agradeço a tua disponibilidade e também o pessoal da Procer também para a gente poder bater esse papo aqui. Seja muito bem-vindo. Acho que está no... Verifica que está no mudo, Neverton. Bom, continua mudo aqui para mim. Pelo menos não estou escutando. Bom, aqui continua um pouco mudo. Às vezes você... Bom, aqui para mim ainda não está aparecendo. Deixa eu só checar aqui com a equipe aqui um minutinho. Tenta entrar e sair novamente, né? Talvez aí a gente consegue ver que tipo de problema que é. Temos aqui o pessoal de Uberlândia também participando. Pessoal de Moreira Salles aqui no Paraná também, sejam todos bem-vindos. Então, voltando, pessoal, enquanto aí o Neverton ajusta lá, deixando aqui, convidando todos vocês a participarem da Consia. O Neverton, tudo bem? Acho que agora, ok. Voltou? Voltou, tranquilo, agora conseguimos te ouvir. Teve um bloqueio aqui por parte do notebook, que bloqueou questão de segurança do áudio ali, mas agora eu já ajustei aqui. Tá, tranquilo. Não, sem problema. A gente tinha testado um pouco antes, acontece coisas sempre da ao tecnologia. vivo acontece, mas faz parte do processo. Pessoal, Exatamente. boa noite a todos aí. Agradecer já de antemão a presença de todos que estão presentes. Estava acompanhando o chat aqui quando o João fazia a abertura. Bastante pessoas conhecidas, clientes e parceiros. Bacana. Aí que volta e meia a gente está em contato presencial ou em reuniões online. Então, que bom que estão todos aqui, alguns colegas também. Em nome da Procer, agradecer a Siacon, na pessoa do João, por estarmos aqui participando. A gente sabe, e vai ser uma parte do nosso tema que a gente vai conversar, o quanto é desafiador na área de pós-colheita de grãos, a questão de capacitação de pessoas, né? A gente anda bastante pelo Brasil e também outros países, e isso é uma dor muito grande nas unidades armazenadoras. Ter pessoas para trabalhar, pessoas capacitadas que executem o trabalho de forma correta, né, dentro da unidade armazenadora, e aí parabenizar dentro desse contexto a Siacon, que há muitos anos vem realizando essa sequência de webinar com várias pessoas, vários profissionais da área, né, isso aí fortalece a divulgação de conhecimento para o pessoal da nossa área, né? Então, parabenizar a Siacon por essa iniciativa. Eu já sou a segunda vez que eu participo com vocês, até vinha relembrando aqui, há 4 anos atrás a gente participou. Exatamente. A gente até fala em fazer mais frequente, né, João? Mas acaba que no fim a gente pisca e o tempo passa muito rápido. Isso aí, 4 anos já se foram desde o primeiro e estamos aí nessa labuta até hoje de tentar trazer justamente informações, novidades aí para todo o setor, né? É isso aí. Então, assim, eu hoje representando a Procer, então, atualmente estou como especialista técnico da Procer, é uma empresa que é de Criciúma, hoje líder de mercado nessa parte de tecnologia para pós-colheita de grãos, e ao longo da nossa conversa, o objetivo vai ser trazer algumas tecnologias, algumas novidades que nós temos que ajudam o dia a dia, né, do operador, de quem está lá na unidade armazenadora. Então, apresentar esses produtos e justamente trazer um olhar de como esse produto ele pode estar ajudando para potencializar o trabalho da unidade armazenadora. A gente sabe que o quanto é desafiador naqueles períodos de safra e como que essas tecnologias podem estar contribuindo, principalmente, né, para a gente ter um trabalho mais adequado, com segurança, fazer algumas operações adicionais que vão agregar em qualidade de produto, redução de perdas. Então, esse é o trabalho e os benefícios que a gente busca com tecnologia dentro dessa parte de pós-colheita de grãos, certo? Perfeito. Aqui uma breve fala sobre a Procer, né? Então, hoje a Procer, a gente tem a sede administrativa, a nossa fábrica em Criciúma, Santa Catarina, né? A gente iniciou no Brasil, mas ao longo desses 15 anos de atuação, a
a gente já está espalhado em mais de 20 países pelo mundo. Então, de fato, uma tecnologia que veio para o mercado trazendo um grande diferencial já desde o início com sensores digitais, como pioneira nessa linha, e isso se prontificou de uma forma tão grande no mercado que se expandiu também para outros países. Então, a gente tem orgulho dessa expansão, desse crescimento que nós tivemos, hoje também conectado junto com o grupo da Kepler Weber, né, uma líder também na parte de construção de unidades armazenadoras. Então, também é um motivo de orgulho para nós dentro desse contexto. E alguns números aqui, que a gente já possui hoje dentro da base de gerenciamento da Procer, né? Então, são mais de 2.800 unidades conectadas dentro do nosso sistema. Então, a gente faz gestão de uma quantidade considerável de unidades. Isso totaliza mais de 12 mil silos e armazéns graneleiros, né? Então, gerenciados pelo sistema da Procer, o que representa mais de 23% de toda a capacidade estática do Brasil. Então, logo mais eu vou trazer alguns dados atualizados dessa capacidade estática, mas só para contextualizar a magnitude e o quanto que a gente consegue estar contribuindo para o agronegócio brasileiro e também de todos aqueles países ali que a gente comentou. De benefício disso tudo, né, a gente sempre fala na redução de quebra técnica, então são dados que a gente busca e as tecnologias que a gente vai tratar aqui também buscam isso aí, redução de quebra técnica, redução de consumo de energia, tudo isso para otimizar o trabalho dentro da unidade armazenadora. Então, dada essa parte introdutória que eu queria trazer para vocês, reforçar também aquilo que o João já comentou no início ali, de fiquem à vontade a trazer questionamentos aqui no chat. A gente, aqui é uma troca, né, João? A gente bem tranquilo, se nós precisar parar aqui e improvisar, é bem tranquilo em relação a isso. Aqui dentro iniciando a nossa conversa, eu queria trazer alguns dados assim do cenário atual de armazenagem. A gente sabe o quanto ele cresceu nos últimos anos, talvez não tanto quanto a gente gostaria, mas aqui eu trouxe dados dos últimos 10 anos, né, a partir de 2026, ali a gente tem dados, de 2025 ali tem dados mensais dentro desse gráfico, mas de 2016 a 2026 a gente teve, então, uma evolução considerável, chegando, os dados atuais aqui deste mês, 29 milhões de toneladas de capacidade estática para armazenar no Brasil. Então, em relação ao ano anterior, até o momento, já teve um acréscimo aí de 7,1%, né? Então, que mostra que vem crescendo a nossa capacidade estática. Em relação ao mês anterior, então, do mês anterior para esse, nós tivemos um acréscimo de 0,3%, mas ainda é uma capacidade estática que, em relação à nossa produção, ainda gera o que a gente fala daquele famoso déficit de armazenagem. Então, é uma pauta bem comum ali nos eventos que o João comentou, que a gente acaba participando e se encontrando, né? E os demais aqui que estão presentes também, algumas pessoas eu sei que participaram. Então, esse Brasil que a gente fala que tanto produz, ele ainda não armazena, né, o suficiente. Então, a gente tem um gap de em torno de 63% do que a gente produz, a gente não armazena, né? Então, tendo um déficit de 131 milhões de toneladas, com base nos números que a gente acompanha da última safra aí de 360 milhões de toneladas. Então, a gente tem uma capacidade relativa de armazenar aí 63% daquilo que é produzido, né? Então, a gente pode olhar por dois caminhos esse número, né? O primeiro que, de fato, tem um déficit e a gente acaba sofrendo algumas consequências disso no dia a dia, pressão operacional e tudo mais. Por outro lado, também, sendo um pouco mais otimista, eu vejo, João, e demais pessoas aqui presentes, que também são oportunidades que podem surgir a partir disso, né? Quer dizer que a nossa área de pós-colheita, ela vai precisar de pessoas capacitadas, vai precisar de empresas fornecendo tecnologias adequadas para que essas novas unidades operem de forma correta, né? Então, empresas como a Ciacom, como a Procer, precisarão estar presentes e terão demanda, né, de longo prazo. E profissionais que estão aqui presentes, né, estarão se capacitando para atuar nessas unidades cada vez mais modernas, cada vez mais tecnológicas, e que, de fato, para chegar aí e aumentar esse percentual em relação ao que a gente produz e o que a gente armazena. Quando a gente olha para países como os Estados Unidos, tem uma capacidade de armazenar, praticamente sobra o que produz em capacidade de armazenar, e é importante sempre a gente fazer essa reflexão de olhar para esses países, né, para tentar repetir o que está dando certo aqui no Brasil. Eu acho que é um ponto importante para a gente fazer essa reflexão. Mas, como eu estava falando, né, a gente tem mais grãos, a mesma estrutura, e acaba gerando em quem está ali no dia a dia, né? Então, o João também gira bastante, conhece realidades das unidades, né? A gente acaba vendo o quanto é desafiador
Até mesmo, muitas vezes, a gente precisa marcar uma reunião com o cliente, período de safra, o quanto é desafiador, o time operacional não consegue, de fato, parar muitas vezes para conversar. Sempre pressionado, né? E o que a gente tem hoje, né, Everton, é as janelas cada vez mais encurtadas, né? Se planta muito mais rápido hoje em dia e se colhe muito mais rápido. Exatamente. Então, toda essa pressão, se você não tiver algum problema de climático, ela chega no armazém exatamente no mesmo tempo ali, safras de 30 dias em alguns locais aí, já escolheu praticamente tudo. Exatamente. Então, acaba que essa pressão torna o trabalho mais desafiador, onde entra a necessidade nesse trabalho de ter ferramentas, tecnologias que ajudam, né, a reduzir essa pressão que quem está ali na unidade, no dia a dia, fazendo a pós-colheita acontecer, sofre. Então, a gente vai ter um acréscimo de produção ao longo dos anos, aí, estimado em 4,4% ao ano, que a gente fazendo um olhar, e a nossa evolução da armazenagem, em média, né, crescendo em torno de 2,4%. Então, é um resultado, vai ter mais pressão para a unidade armazenadora, já existente, né, porque aquela capacidade ela não vai aumentar de receber, talvez, de armazenar, o que vai gerar uma pressão maior para quem está ali gerenciando, tocando essas condições. Né? Então, é onde entra essa busca por tecnologia e os grandes armazenadores já estão olhando para isso, né, e evoluindo para esse contexto. Exato. Então, além disso tudo, né, como o trabalho é feito na unidade armazenadora hoje, né, como que, em frente dessa pressão, como que as pessoas que estão lá tocando, eles acabam trabalhando de forma geral, aqui trazendo alguns insights. Né? Então, hoje, num processo de recebimento, por exemplo, tu também tem um trabalho todo de classificação, que é um trabalho bem manual, talvez o surgimento de algumas tecnologias nesse contexto vai fazer sentido em algum momento, mas hoje também é feito manualmente, já inicia desde o recebimento desse produto. Depois, na secagem, a gente encontra muito essa operação de ajuste das temperaturas, das pressões do secador, ainda de forma manual, né, para fazer toda a operação da estrutura, registros manuais em planilhas, às vezes até no papel ainda, de temperatura e acompanhamento do produto. Então, de fato, precisa de alguém que esteja ali. Fica muito dependente e é muito daquela pessoa mais experiente para operar, né? Então, daqui a pouco, fazer um plano de trabalho que se utilize da experiência dessa pessoa experiente que trabalha há anos ali no secador para difundir isso para outras pessoas internamente. Então, a dissipação do conhecimento também é uma forma de melhorar as operações. Outro ponto que é bem interessante de ter um olhar técnico, a questão de nivelamento dos grãos dentro dos silos, dentro dos armazéns. Hoje, isso é um trabalho que, quando ele é feito, né, e daí dá para nós fazer dois pontos. Né? Quando ele é feito manualmente, por alguém entrando dentro do silo, né? E quando ele não é feito, infelizmente, pode causar alguns problemas, como, por exemplo, uma disparidade da pressão estática que a massa de grãos exerce sobre a passagem daquele ar no processo de geração. Isso pode dificultar, por exemplo, a redução de pontos de aquecimento ali na parte central desse silo, né, que pode causar problema de qualidade desse produto, dificuldade para descarregar, aquilo que a gente vê, aquela compactação do produto na hora de descarregar. Então, tudo isso vai gerar um problema que poderia ser evitado num trabalho de armazenar um produto adequado e fazer o manejo ali de nivelar o produto. Então, é um trabalho que, quando é feito, ele é feito manualmente, mas muitas vezes, por ser um trabalho difícil de ser realizado manualmente, ele acaba não ocorrendo, não se cumpre esse checklist lá na unidade. E se tivesse uma máquina para isso, acho que esse trabalho poderia ser feito e os benefícios seriam usufruídos ali na unidade armazenadora. A cubagem, né, se fala muito da cubagem, justamente o termo que o pessoal utiliza no dia a dia, por isso que eu coloquei aqui esse termo, que é verificação de estoque dentro do silo. Né? Então, também é um processo que é feito manualmente, que, quando feito de forma correta, tem uma verificação dentro da estrutura, né, para pegar as medidas, ângulos que o produto está depositado naquele momento. Mas esse trabalho ele gera uma imprecisão, né? Depende muito de quanto aquele operador, aquela pessoa está com tempo de fazer uma verificação detalhada, né? Então, também é um gap importante de ser tratado. A questão da própria aeração, acho que se tem feito um trabalho ao longo dos anos de automatizar as unidades, mas a gente sabe que tem muita unidade que opera ainda sem uma termometria, né? Sem uma automação também. Então, esse trabalho manual, ele é um trabalho que pode ter um resultado positivo, né? Principalmente quando tem operadores qualificados lá dentro, mas o trabalho automatizado tende a potencializar
a experiência desse operador, né, que está ali tocando, né, onde ele pode configurar o formato que ele quer que esse aerador faça o acionamento e, a partir disso, ele ter benefícios daquele trabalho, agregando toda a experiência que ele vai trazer, né? Então, a operação ela depende fortemente hoje da presença física de alguém na unidade armazenadora, isso é um fato, né? Embora que a gente, né, busque que um dia seja tudo automatizado a ponto do operador monitorar e fazer os controles necessários de operação, mas hoje é necessária essa presença física, também da experiência dessas pessoas que estão lá tocando, né? Então, precisamos buscar formas, e esse encontro acho que caminha em relação a isso, que é, de fato, difundir, né, conhecimento, né? E um ponto que eu escuto muito, e eu acredito que tu também deve escutar, João, que é a questão de disponibilidade de pessoas para fazer o trabalho na unidade armazenadora, né? Alguns clientes até comentam que, de primeiro, se tinha pessoas que tu precisava qualificar elas, hoje, muitas vezes, é difícil encontrar pessoas que queiram, né, estar lá na unidade armazenadora para fazer o trabalho que é para ser feito, né? Então, a tecnologia ela vem para tornar esse ambiente cada vez mais atrativo para se trabalhar, né? E para que a gente consiga tocar as operações. Isso, exato. Até pegando uma fala aqui do Giovanni aqui no chat, ele falou que a genética faz a parte dela quando a gente olha para o volume de produção no Brasil, né? Então, produção cada vez maior, tempo menor, como eu havia colocado, uma colheita mais rápida, necessidade de que a estrutura responda mais rápido, e isso significa mais pressão sobre as pessoas e a unidade, né? Exatamente. Esse é um ponto bem, até pegando o contexto do que o Giovanni colocou, é uma colocação muito importante, porque o que a gente vê na prática, né, ao longo dos últimos anos, que se teve uma excelente evolução na parte de melhoramento genético, isso que ele colocou, né, a geração de cultivares cada vez mais produtivas, né, e isso é importante, a gente precisa disso, né, potencializar a maior produtividade nas lavouras e tudo mais. Teve também uma evolução em toda a parte de manejo nutricional do solo, todos esses contextos agronômicos muito bem definidos e mapeados, né, por região, né. Claro que até mesmo questões de cultivares que hoje se tu conversa com alguns produtores que têm um mapeamento completo, muitas vezes se tem um ano que tem uma previsão de chuva, por exemplo, já tem-se uma recomendação de determinadas cultivares para aquela região, um ano de seca, outra cultivar. Isso faz parte de todo um manejo de planejamento, né, de cultivo. E a gente sempre fala que a pós-colheita ela já começa nesse planejamento, né? Sim. Para a qualidade que chega na unidade armazenadora, ela é importante para as operações que vêm posteriormente. Passa por isso, né? E o Fábio até coloca uma questão aqui, não sei se você tem essa informação, né, que é os armazéns que não possuem termometria, se eles estão mais concentrados em algum estado específico, ou isso, não sei se vocês têm algum tipo de estudo nesse sentido, da tecnologia. Certo. Eu não tenho essa informação aqui na apresentação, depois se o Fábio quiser, acho que no final eu vou deixar meu contato ali, a gente pode chamar posso compartilhar com ele essas informações. E outra pergunta que ele faz ali também é da diferença do sensor digital, né? Analógico. Em relação ao analógico, né? Mais para frente eu vou trazer alguns pontos de tecnologia, mas já para colocar aqui os pontos que o Fábio trouxe. Hoje, basicamente, a diferença do termopar e do sensor digital está que o termopar ele é uma solda mecânica, né? Uma solda que é feita entre dois metais ali, né? O cobre e constantã, e ele faz uma estimativa da temperatura por meio de uma tensão que gera lá dentro da estrutura de armazenagem, né? Então, o termopar ele tem uma variação, quando calibrado, né? A gente fala de 5 graus para mais ou para menos. Então, de fato, é uma estimativa. O termopar ele seria mais indicado para situações onde é que tu tem temperaturas mais elevadas, como numa fornalha, num processo de secagem, né? Já dentro do silo, onde tu necessita de uma precisão, onde uma variação de 5 graus para mais ou para menos pode impactar muito na qualidade daquele produto armazenado, a Procer entrou como pioneira nessa inserção no mercado de armazenagem de grão do sensor digital. Então, o digital, ele de fato é um dispositivo sensor que mede de fato a temperatura que está ali dentro do ambiente de armazenamento, com uma variação para mais ou para menos de 0,5 graus. Então, essa precisão que nós precisamos para fazer a tomada de ação, se aquele momento é adequado ou não para fazer o armazenamento, se aquele produto está numa condição de risco ou uma condição que vai reduzir as suas perdas, enfim, conservar a qualidade ao longo do tempo.
Então, são mais ou menos a diferença em relação a isso. O digital, ele é de fato um dispositivo sensor, e o termopar, o analógico ali que o Fábio comentou, ele é uma solda, né? Então, ele faz uma estimativa, tanto que a montagem dele é feita a campo, é mais rústico, digamos assim, e o digital, de fato, é uma solução mais completa e mais segura para a informação que ele gera a partir disso. Mas, enfim, para fechar a parte da genética ali, ainda finalizando da pauta do Giovano, então a gente viu que, ao longo dos anos, se teve uma evolução muito grande em outras áreas do agronegócio e a parte pós-colheita não acompanhou, talvez, tudo isso. Então, a gente vê hoje produtores com uma grande produtividade, e isso é bom, mas muitas vezes não tem essa capacidade de armazenar tudo lá na sua unidade e acaba comercializando em momentos que daqui a pouco não seriam tão vantajosos e não permitindo uma gestão até mesmo econômica e financeira daquilo que está ali pela questão de espaço, né? Então, a gente sempre, quando faz essas rodas de conversa, faz esse pensamento, né? Que, na verdade, investir em unidades armazenadoras, em projetos novos, ele é um investimento, né? Ele tem um valor ali que, com certeza, vai retornar ao longo do tempo, onde, de fato, o armazenista ele consegue ter um pouco mais de domínio daquele produto que ele tem ali armazenado. E aí, claro que não basta somente ele ter o espaço para armazenar, ele também precisa ter a tecnologia para que aquele produto que esteja lá dentro conserve as suas características ao longo do tempo, certo? Voltando aqui nas pautas, a gente vê então que a pressão essa que gera de todo o recebimento de produto, isso vai gerando alguns problemas e, infelizmente, a gente precisa tocar nessa pauta, que é uma pauta que, infelizmente, está às vezes no dia a dia que a gente encontra das unidades, que é a questão de acidentes em unidades armazenadoras, né? Então, aqui algumas notícias que a gente encontra, a gente colocar no Google aí, a gente facilmente vai, infelizmente, encontrar essas notícias, até mesmo em grupos, o pessoal acaba compartilhando, que são situações tristes de acidentes que acontecem. Aí tem várias fontes disso, naturezas que isso pode acontecer, mas, de fato, acontece, né? Então, por a gente estar muito conectado nessa área, acaba chegando, muitas vezes até pessoas conhecidas, né, de unidades conhecidas, a gente acaba também, fica bastante chateado em relação a isso. Mas aqui alguns dados, né, nos últimos anos, mais de 394 pessoas morreram em alguns silos, né, trazendo aqui essa notícia. Outras informações também, que mais de 6 trabalhadores morrem mensalmente em acidente dentro de silos em algumas unidades armazenadoras. Então, infelizmente, são informações que acontecem, né? E a gente precisa olhar para quais tecnologias que podem ajudar a reduzir isso, né? A gente sabe que todas as unidades armazenadoras existem todo um procedimento de segurança do trabalho. A gente sabe que, prestando, por exemplo, um serviço de instalação numa unidade, a gente precisa cumprir todos os requisitos técnicos, e isso se faz, mas alguns pontos acaba que muitas vezes, né, como um acidente, ele acontece, por isso que o nome é acidente. Sim. Então acaba acontecendo, e toda a tecnologia que vem para ajudar essa área da segurança, ela sempre é bem-vinda, né? Então, e além disso, né, um segundo problema, que aí que a gente já até comentou aqui, né, João, em relação, além da questão toda de como essa tecnologia pode ajudar a melhorar a condição de trabalho, existe um problema que é muito dos gestores desses armazéns, que é falta quem trabalhe na unidade armazenadora, e também falta quem saiba, de fato, operar aquela unidade armazenadora. Queira ou não, o silo, o armazém que está lá, ele é o cofre do cliente, né? Ele é o cofre de quem está lá fazendo a gestão. E é importante que a gente tenha esse olhar, e a gente precisa estar qualificado para tocar essas operações, né? Então, eu também fiz algumas pesquisas aqui, e alguns dados mostram, por exemplo, no estado do Mato Grosso, tem relato dos produtores que mais de 70% desses produtores, eles relatam escassez de mão de obra qualificada, né? Aqui pensando não só na unidade armazenadora, mas também em outras áreas, né? Para operar hoje as máquinas, são máquinas altamente tecnológicas, de fato a pessoa ela tem que estar bem capacitada para isso. E aí tem alguns desafios, como a sazonalidade, às vezes tu contrata só o safrista, aí tu vai ter uma alta rotatividade, tu prepara um operador e daqui a pouco o vizinho oferece um pouco mais, o cara já vai, então muitas vezes tu prepara a pessoa, daqui a pouco a pessoa vai lá treinamento, isso é bem comum, eu digo que é o rouba-monte, né? Às vezes você tem uma unidade sendo construída, você pega daquele outro armazém, o cara já tem experiência, e isso acaba impactando, enfim, e no mercado localmente, né? E você tem essa falta de mão de obra, que
70% dos produtores rurais, por exemplo, na pesquisa da CNA, salvo engano, né? Exatamente. Até o seu Adair ali e o Giovanni estão comentando no chat, né? De fato, é um tema que é discutido, né? Tem essa discussão, tanto nos clientes, quem está tocando lá no dia a dia as cooperativas, as cerealistas, enfim, quem está fazendo armazenamento. E o Giovanni também comentou, nós, empresas fornecedoras de tecnologia, de soluções, também temos esse desafio. Sim. Acho que é como um todo, né? Geral. De uma maneira, acho que nível Brasil, independentemente do segmento, você tem uma dificuldade de atração e de manter essas pessoas e qualificar também, né? É um grande desafio, de fato. Exatamente. Então, a gente precisa capacitar essas pessoas e, para isso, e tentar, de alguma forma, melhorar o trabalho de onde elas estão, capacitar essas pessoas para que a gente consiga ter essa retenção dessas pessoas que trabalham, né, dentro da unidade armazenadora e fazer essa capacitação como um todo. Então, para que a gente consiga chegar nisso, né, a pergunta que nós devemos nos fazer, né, se o trabalho manual nas unidades armazenadoras ele é perigoso, é escasso e cada vez mais difícil, né, de qualificar, o que pode ser feito, né, para que as pessoas elas trabalhem melhor, com condição mais segura e de uma forma com mais inteligência, né, de forma correta lá dentro daquele trabalho. Aí eu trago aqui 3 pilares, digamos assim, que a gente pode discutir, que vai ser talvez nosso objetivo central aqui de trabalhar, que é a tecnologia, né, a automação da unidade e também a capacitação. Então, a gente precisa pensar nesses 3 pontos específicos aqui para a gente ter uma evolução disso. E aí, eu trouxe aqui alguns produtos, algumas soluções no sentido de o que as tecnologias mais recentes que a gente está utilizando com os clientes, como que elas agregam, né, de fato, tecnicamente, para o dia a dia da unidade armazenadora. Né? Então, aqui tem um ecossistema, hoje a Procer, a gente sempre diz que a Procer deixou de ser uma empresa apenas de termometria e de aeração automática. Hoje, de fato, a gente traz soluções para toda a unidade, desde a automação completa até amplo sensoriamento, enfim, soluções financeiras conectadas com a XP, a plataforma de treinamentos, mas como que isso, de fato, entrega benefício para o cliente no dia a dia, né? Quais são os principais pontos? E aí eu trouxe alguns, para a gente fazer algumas reflexões aqui, João, e Sim. com os demais aqui presentes, sobre como que a gente consegue estar trabalhando para evitar os problemas que a gente verificou aqui ao longo dessa nossa introdução. Né? Isso, e até aproveitando aqui, né, então deixei o gancho aí para o pessoal responder a primeira enquete aí. Quero que vocês participem, que a gente está perguntando como você faz o nivelamento dos grãos dentro do silo. Tá? Então, responda aí enquanto a gente desenvolve aqui, para a gente ver como é que isso é feito aí dentro da unidade de vocês, enfim, ou que vocês veem aí por onde vocês andam aí. Como é feito esse nivelamento. Importante a gente, até mesmo se o pessoal daqui a pouco não faz o nivelamento, que é aquilo que a gente comentou, né? Essas Sim. informações são importantes para a gente entender como que está o cenário como um todo. Lembrando, pessoal, só para deixar o recado, a gente não sabe quem respondeu, então fica tranquilo. Se você falar assim, não faça o nivelamento, tudo bem, a gente não saberá quem respondeu. Tá? Então fica omitida essa informação, a gente não sabe quem respondeu. O pessoal está respondendo aqui. É isso aí, perfeito. Então, assim, hoje a gente tem, por exemplo, o robô nivelador de grãos, robô Grain Nivel, né, que é uma solução que a Procer trouxe para o Brasil. Então, assim, qual que é o problema que a gente busca resolver? Né? Que a gente vinha falando, hoje o nivelamento de grãos dentro do silo, ele é feito por um trabalhador que, na maioria das vezes, precisa entrar dentro da estrutura, tem todo o procedimento de segurança, esse procedimento de segurança leva tempo, né? É um ambiente de risco, né? A gente sabe que mesmo com segurança, infelizmente, acontece alguns acidentes, né? Então, tem, claro, cada situação, cada acidente tem uma causa dentro do que é mapeado ali, então não é o ponto específico sobre nós entrar nesse detalhamento, mas precisa, digamos, mesmo que dê tudo certo, a gente precisa ter um tempo desprendido para todo o procedimento de segurança, um cuidado, né? E isso aí é uma operação que é difícil de executar lá no dia a dia, né? E é justamente nessa operação que muitas vezes acontece o que a gente fala, o engolfamento ali, que seria a pessoa cair dentro da estrutura, enfim, ter todo um acidente. Então, infelizmente, é uma realidade que ela ainda está presente nas unidades armazenadoras, né? E como que a gente pode trabalhar com tecnologia para evitar, principalmente, esses acidentes, mas muito mais do que isso, pensando, de fato, em eficiência para pós-colheita,
como que a gente pode trabalhar com um equipamento que entrega esse nivelamento, né, que aí seria essa aqui a solução, que ela nivela a massa de grãos. Então, esse seria uma primeira funcionalidade, né? A gente nivelando a massa de grãos, a gente vai ter uma aeração mais uniforme, ou seja, gerou pontos de aquecimento dentro do silo, preciso fazer uma aeração, eu vou ter uma aeração mais eficiente. Muitas vezes, como eu vou ter pressões estáticas equilibradas numa massa de grãos nivelada, a minha aeração eu vou demandar de menos tempo de aeração para resfriar o produto, né? Então, isso me agrega em qualidade do produto no final das contas. Muitas vezes evita uma secagem excessiva daquele produto, ou seja, expedir com umidade muito abaixo daquele padrão que o armazenista quer como padrão de comercialização. Então, esse é um dos grandes benefícios do nivelamento, né? Também a questão de evitar que entre o operador lá dentro, na questão de preservar a vida. Então, eu faço o trabalho com o robô nivelador, eu estou no lado de fora, fazendo o controle desse robô do lado de fora do silo, então eu não preciso estar em contato com a massa de grãos lá dentro. Eu tenho toda uma estrutura com câmeras que vão permitir com que eu tenha um trabalho, de fato, mais facilitado durante essa operação. Então, assim, além de nivelar a massa de grãos, que agrega benefícios de aeração mais eficiente, eu vou gastar menos energia para resfriar o meu produto, para, de fato, atingir uma temperatura que seja adequada para conservar, gastando menos energia e, além disso, facilitando, digamos, essa redução de temperatura automaticamente também facilita que eu vou ter uma conservação melhor desse produto ao longo do tempo. E aí eu evito esse outro ponto que ele também acaba atuando, que seria a questão de quebrar crostas, né? Eu sempre digo que a crosta, quando ela já acontece, é porque eu tive algum problema de armazenamento, né? Armazenei um produto muito úmido, por exemplo. Então, a gente vai trabalhar para que essa crosta não aconteça, não ocorra, mas a gente sabe que no dia a dia é uma situação que ainda está presente. Então, quando eu tenho essa crosta, muitas vezes eu também preciso dispor de pessoas lá dentro para ajudar nessa condução do grão em direção à descarga. E esse robô ele também pode atuar dessa forma, né? Na sequência, a gente vai trazer alguns vídeos aqui mostrando. Então, o robô ele começa a gerar um certo impacto contra essa crosta para descompactar aquela massa de grãos e ajudar também nessa descarga do produto. E também aquela operação clássica que a gente encontra muitas vezes nas unidades armazenadoras, que é uma pessoa entrar dentro do silo quando o silo está quase vazio, né? Aí já está numa situação até mais segura em relação a parte quando o silo está mais cheio, mas para conduzir aquele grão até a rosca varredora, para ajudar nessa descarga. E o robô, ele pode também ajudar nisso. Então, eu consigo fazer um processo mais rápido e acelerar o trabalho sem a pessoa ter que entrar lá naquele pó, enfim, naquela situação que é mais complicada lá. Então, além de eu acelero o trabalho, eu tenho vários benefícios de controle para chegar em qualidade de uma aeração mais eficiente, né? Então, eu tenho benefício do produto em si, do grão, né? Mas evito perdas com um processo que vai ser melhor executado ao longo do armazenamento e também melhora o dia a dia do meu operador e faço as operações um pouco mais rápidas, né? Então, são pontos que a gente consegue trazer aqui dentro do equipamento. Perfeito. Aqui na sequência... Só dando uma parcial aqui, Vineton, o pessoal aqui praticamente 85% aqui, manualmente com equipe, 47%, a maioria faz, e é o que a gente vê de fato, é o que a gente acaba vendo de fato aí no Brasil afora. 38% não faz o nivelamento, tá? E tem algum processo mecanizado aqui entre 8% e já utilizamos nivelamento automatizado 4% apenas. Então, a grande maioria ou faz manualmente ou não faz. Então, uns 85% das respostas coincide diretamente com o que a gente acaba vendo em campo, né? Exatamente. E o fato de não fazer, muitas vezes, é porque não tem tempo para essa operação, às vezes vai armazenar um período mais curto também, então tem vários fatores envolvidos. Ou, daqui a pouco, se tivesse uma possibilidade de fazer isso de forma mais rápida, nivelar de forma mais rápida, talvez fosse um ponto de execução. Aqui tem um vídeo que o João vai colocar para nós em seguida. Isso. Mas eu, antes de colocar aqui os vídeos, né, também tem um ponto que esse robô ele consegue operar tanto de forma única, que nem a gente vai ver no primeiro vídeo, e também a gente consegue visualizar uma operação com 2 robôs acoplados, ou seja, aceleraria mais ainda o trabalho que a gente está fazendo ali de nivelar, de descompactar o produto, principalmente pensando em armazéns graneleiros, né, para fazer uma operação mais rápida, né? A gente vai conseguir visualizar aqui dentro desses vídeos. E aí a gente tem algum dado mais geral, assim, de que um único operador, né, conduzindo 2 robôs conectados, ele é equivalente a um trabalho de 5 pessoas lá dentro do silo. Então, a gente já consegue otimizar bastante o trabalho, né?
onde essas 4 pessoas elas poderiam estar fazendo outra operação de controle de qualidade, um mapeamento mais específico na unidade, uma melhoria de algum processo, né? Então, atuando de fato numa questão de fato, trabalhar na redução de perdas, melhorias dentro da unidade, enfim, fazer um trabalho mais fidedigno ali para buscar qualidade de produto. João, se quiser colocar os vídeos aqui para nós mostrar para o pessoal. Beleza, agora vou colocar aqui para... Passa vergonha. Com certeza. Então, fazendo um trabalho de nivelando dentro de um armazém graneleiro. Com 2 robôs, né? Isso, 2 robôs acoplados. Eu vou poder fazer isso. Ótimo, se quiser. Isso aqui é uma operação já de clientes que adquiriram um robô já, então é na prática, em escala real, já quis trazer aqui. Uhum. Se vocês procurar até no YouTube da Procer, tem alguns vídeos, outros vídeos mostrando como que é o funcionamento do equipamento. E também depois no final vai deixar meu contato ali, quem tiver curiosidade de receber informações. Exato. E essa é uma outra situação, né, Neto? Isso. Aqui até a massa de grãos, parte dela caiu ali sobre o robô, ele saiu tranquilamente ali do lado, não era uma quantidade muito grande. Mas, de fato, mostrando uma situação mais com o produto, uma compactação, né? E o robô operando ali de forma eficiente ali para evitar que tivesse um operador ali, né? E aí tem algumas perguntas assim, que o pessoal acaba fazendo no dia a dia, né? Que, se cai uma crosta muito grande de grão sobre o robô, aí tem, assim, nesse caso aí desse vídeo, é uma quantidade menor, o robô saiu tranquilamente. Talvez numa quantidade maior, a gente teria que depois resgatar esse robô lá dentro, né? Mas aí eu faço a pergunta, né? Melhor que a gente resgate o robô, que é um equipamento, que é uma máquina, do que muitas vezes o risco de ter uma pessoa lá dentro, né? Então, são pontos que a gente sempre coloca. Outro fator também que de funcionamento, né? A gente disponibiliza esse robô, no caso, para fazer o nivelamento, e a gente faz por meio de um controle, né? Então, o operador fica controlando lá de fora. Talvez no futuro a gente vai ter esse 100% automatizado, esse robô funcionando lá dentro. Mas é melhor eu já ter um operador fazendo esse trabalho manual do lado de fora do que estar lá dentro, né? Então, também já agrega nesse contexto em relação àquilo que já é feito nesse momento, né? Aqui, só trazendo um case para vocês, de fato, num produto que era um milho pipoca aqui, bem seco e também bem limpo, né? Então, com 12% de umidade e 1% de impureza, e levou em torno de 4 horas para nivelar esse silo aqui com 12 metros de diâmetro. Então, trazendo alguns dados aqui para vocês, para mostrar. Aqui, nesse caso, apenas um robô, né? Então, é um trabalho que talvez levaria bem mais tempo com pessoas, a gente consegue otimizar com esse operador fazendo essa condução aqui, mostrando para vocês esse case, certo? Aqui, o que vem junto com o robô, né? Vem uma bateria, o carregador, na verdade, da bateria, o controle para o operador controlado lá de fora e uma câmera também, um sistema de câmeras para conectar lá no telhado do silo e fazer ali o acompanhamento, certo? Então, assim, os principais benefícios acho que ficam bem claros, né? O robô, ele se auto-explica a importância dele dentro da unidade. Tem algumas perguntas direcionadas ao robô, de repente a gente já... Ela até perguntou aqui, o Adair perguntando que a operação do robô era simples, não consegue automatizar o robô com coordenadas do silo. Acho que você chegou a comentar agora sobre a automação dele futura. Isso. Né? Hoje a gente tem, dentro do robô nivelador, a gente tem uma funcionalidade que é um modo autônomo. Ele é uma configuração que a gente configura tempos que ele vai para frente e para trás. Então, ele faz um modo de forma automática, um vai e vem, digamos, sobre a massa de grãos. É uma funcionalidade muito interessante, principalmente quando vai fazer a etapa de nivelar, né? Que ele vai ficar num trabalho, de fato, indo e voltando na mesma posição até que se equilibre ali aquele ângulo de talude. Né? Assim, 100% automatizado de mapear o silo, essa etapa ainda não tem dentro da configuração dele. Mas, claro que dentro do desenvolvimento isso já está sendo pensado para evoluções futuras também. Mas hoje, aquilo que eu comentei, o fato de eu já tirar a pessoa lá de dentro, ter o controle pelo lado de fora, com um modo autônomo que já auxilia um pouco nessa automatização, já é uma evolução muito grande do que a gente tem de ter pessoas lá dentro. Né? Então, a gente já vê com bons olhos e, com certeza, sempre tem evoluções. Né? Todas as tecnologias a gente vai trabalhar para ter evoluções, e isso que o senhor Adair comentou é muito, muito interessante e é uma pergunta muito frequente que o pessoal nos faz no dia a dia, João. Perfeito.
Outro ponto aqui, pessoal, também fazer uma passagem sobre a parte da cubagem, né? Hoje acaba saindo um pouco do que diz respeito à qualidade de grãos e manejo, né? A cubagem ela tem o objetivo principal de identificar quanto que eu tenho de produto lá dentro, né? E hoje ela é feita de forma manual, e por ser feita de forma manual, muitas vezes ela tem uma certa imprecisão, né? Pensando nisso, se desenvolve, hoje a Procer ela tem o medidor de volume 3D, que objetiva finalizar, não ter essa cubagem manual e sem precisão, onde por meio desse equipamento, a gente faz um mapeamento completo sobre a estrutura, sobre, no caso, a massa de grãos, né, independente de como ela está depositada ali dentro do silo, faz esse mapeamento completo, e a estrutura de hardware, o equipamento, ele entrega quantos metros cúbicos de grãos estão ocupando lá aquela estrutura do silo. E aí, por meio dessa informação, por meio da quantos metros cúbicos estão ocupando, dentro do sistema é possível configurar toda a parte de densidade, taxa de compactação, a gente consegue chegar, então, na quantidade de produto que eu tenho lá dentro armazenado. Isso. Então, em relação à precisão do volume ocupado, ele tem uma precisão de 98% de assertividade do equipamento. Então, a gente consegue ter uma informação de forma mais precisa, né, de fato, entregando aquilo que a gente precisa na questão de quantificar o quanto que eu tenho de estoque, né? É uma informação muitas vezes importante para direcionar o que ação que eu vou fazer depois, né, na hora de comercializar, enfim, saber quanto que eu tenho de patrimônio lá dentro. Isso, exato. E acabei colocando aí também a enquete, tá? Sobre como é realizada a cubagem e medição dentro dos silos. Nós temos, responda aí, pessoal, para a gente ver como é que é o processo na unidade de vocês. Mas 16% entram no silo e fazem manualmente, 66% medição externa, já mudou um pouquinho agora, 69% contagem das chapas, e já utilizam alguma medição automática, 15% aqui no momento colocando. Então, novamente, né, o que a gente acaba vendo, até a minha própria experiência em campo também é utilizar a contagem das chapas ali, e temos casos aqui dentro da Secom também, com clientes que se tornaram clientes, não eram clientes, mas que uma contagem fez uma negociação e depois descobriu que não tinha quantidade de grão suficiente para poder embarcar. Infelizmente são problemas que acontecem, né? E assim, eu até trazendo uma questão mais até de desenvolvimento desse produto, né? Eu pude acompanhar quando a Procer estava fazendo esse trabalho já há alguns anos atrás ali de validação do produto antes de lançar e tudo mais, né? E de fato, quando a gente foi a campo e fez também uma cubagem manual para ver como que era, e por mais que a gente estava ali, eu e um colega, né, o Pedro, nós estávamos fazendo assim e acompanhando o pessoal e fazendo ali a cubagem, o quanto é desafiador, né? A gente se colocar no lugar de quem está lá fazendo essa cubagem, medir, pegar o ângulo, de fato, e aqui como eu falei, nós tínhamos que fazer daquele silo específico e tínhamos um tempo relativamente tranquilo. Mas imagina que a gente tem que fazer isso na correria por entregar essa informação, né? Muitas vezes aí traz a questão de imprecisão, né? Uhum. Então, imprecisão e tempo que tu leva para fazer esse mapeamento. Sim. E até aproveitando aqui, o pessoal falando sobre... o Adair pergunta qual o nível de precisão da cubagem, a gente chegou a falar, né? Da acima de 98% de precisão no cálculo do volume ocupado ali dentro do silo. Ele está perguntando se é uma câmera, como é que ela é ligada, se tem risco de esquentar. Ali o Fábio, ele trouxe, a gente, na verdade, ele faz uma leitura laser, né, que mede a distância do ponto que ele está instalado até o grão e faz esse mapeamento em mais de 300 pontos ali sobre a superfície do grão. Uhum. Então, ele faz esse mapeamento e, a partir disso, ele consegue, por meio das coordenadas onde ele está instalado lá dentro do silo, fazer a quantificação do volume ocupado ali de produto. Perfeito. E o Johan aqui fala que faz a contagem por pesagem de balança de fluxo, entrada e saída, uma forma de controle também, com certeza, né? Isso. A questão aqui ele tem um sistema que ele faz uma autolimpeza leve, então aquela poeira mais leve aderente à lente, ele faz aquela autolimpeza ali conforme ele vai se operando, e como qualquer equipamento ao longo do tempo vai precisar pausar para fazer uma limpeza, daqui a pouco uma situação mais de risco, como a gente já faz em outros equipamentos também, né? Mas aquela impureza mais leve que fica aderente sobre a lente, a gente também já tem um dispositivo de autolimpeza ali que auxilia nesse contexto. E aí, periodicamente, a gente disponibiliza todos os manuais para fazer essas manutenções, digamos, que ao longo do tempo, como qualquer equipamento, e principalmente o ambiente que a gente trabalha na unidade armazenadora, vai acabar acontecendo ali. Mas
as mais leves ali a gente já consegue tratar de forma automática. Tá, perfeito. Né? Só dando insight que nós estamos já com aproximadamente 50 minutos aí de evento, aí só para te dar uma noção de tempo. Maravilha. Aí para a gente poder decorrer nos demais itens aí. Maravilha. Não, a gente já está se encaminhando aqui para o final. Eu estava dando uma olhada na enquete aqui também, 63% medição externa com baixa contagem de chapas. É a maioria mesmo, e as respostas aqui indicam aquilo que a gente acaba encontrando em campo, de fato, né? Exatamente. Então, assim, muito mais do que ter a medição, também tem uma redução de horas de trabalho, né? Aqui eu fiz uma estimativa para uma unidade de 10 silos, a gente estima que em torno de 40 horas de trabalho manual mensal que a gente evitaria fazendo a verificação de estoque de forma automatizada. Então, tem uma melhora do tudo que a gente trabalha dentro desse contexto. Outros fatores também que a gente vê melhorias e evoluções é na parte de automação de secadores, né? Então, é um ponto bem ainda manual hoje nas unidades, a gente já está trabalhando para evoluir isso, onde tem problemas de controle de temperatura, maior gasto energético por não ser automatizado, as coletas manuais das amostragens de umidade, por exemplo, ao longo do processo. Então, isso é um ponto bem crítico dentro desse contexto. E aí, para isso, já existem hoje soluções que automatizam todo o processo de secagem, além com amplo sensoriamento de temperatura, pressão, também se conectando com medidores de umidade do grão dentro do painel, né? Então, temperatura, por que controlar? Porque é o carro-chefe do processo de secagem, né? Eu preciso cuidar da temperatura que o grão atinge para que eu tenha uma eficiência em relação à qualidade do produto. Um grão que atinge temperaturas muito elevadas é um grão que vai fermentar depois ao longo do armazenamento. A pressão, ela diz respeito, a força do ar lá dentro do secador, diz respeito à quantidade de ar que está passando, à força que esse ar está passando, e está diretamente relacionado com a eficiência do processo. Então, eu preciso medir isso, e ter um sensor que faz isso facilita todo o processo de operação. Além disso, o painel que faz todo o controle de abertura e fechamento de venezianas para manter a temperatura constante, então eu automatizo isso que antes era manual. Isso eu vou ter eficiência, eu vou ter uma temperatura constante ao longo do processo. Pensando em sementes, um controle rigoroso de temperatura, a semente mais do que o grão, preciso ter esse controle, né? Bloqueios de exaustores para evitar a questão de incêndios, riscos maiores dentro da unidade. Então, também o processo automatizado aqui facilita muito o trabalho daquele operador. E o operador, com toda a experiência que ele tem, poder operar uma máquina dessa, eu tenho certeza do resultado positivo que as unidades vão chegar aí ao longo do tempo. Aqui algumas imagens só mostrando, depois fica mais para ficar o registro aqui da operação toda por IHM. Todos os históricos daquilo que acontece no secador. Hoje o gestor, aí é uma dor do gestor, né, João? O gestor ele não tem o dado na mão para entender se o operador fez aquele controle que ele passou lá. Está na planilha, a planilha aceita qualquer informação. Será que o gestor sabe que a temperatura da semente, do grão dele, está adequada com o processo? Quando eu tenho relatórios, eu tenho registro, eu consigo fazer gestão a partir desses dados, né? Então, dar feedback para o operador, fazer melhorias de processo. Então, com essa solução que a Procer traz, eu centralizo no mesmo software que eu vejo a minha termometria, vejo também as informações do meu secador, com histórico e mapeamento completo dessas informações, fazendo a gestão dentro de um único lugar. O processo de automação como um todo, hoje a gente também trabalha dentro desse contexto, e aqui a gente consegue, de fato, otimizar muito a mão de obra, otimizar que o operador ele consiga fazer as operações, de fato, olhando para a qualidade do produto, fazendo automação desde do recebimento até a expedição. Todas as rotas de produto seco, produto úmido, sensores para mapear como estão os equipamentos, sensor de temperatura, sensor de vibração, enfim, o amplo sensoriamento também desses motores, com um supervisório limpo, supervisório fácil de operar, né? Então, facilitando ainda mais o trabalho aí desse dia a dia. E aí aqui alguns pontos, assim, eu não vou entrar na parte da termometria e da aeração automática, mas, né, ficando aqui só como um exemplo, além de toda a parte de sensores de temperatura, sensores de CO2, o medidor de volume 3D, que foi o que eu comentei com vocês aqui, sensores de umidade relativa do ar dentro do silo, hoje dentro do software, e aí é uma demanda, João, que veio de clientes, trazendo o seguinte, que é o tema que nós comentamos, né? Eu tenho mão de obra que eu preciso, muitas vezes, a pessoa ela não está sabendo interpretar o que a temperatura estão dizendo ali. Então, eu preciso que o sistema ele converse de forma mais assertiva, né, para que a gente consiga ter um resumo do como está a situação da unidade. Para isso, hoje, dentro do sistema, a gente já tem uma funcionalidade, que é a análise da unidade,
onde ele faz um resumo daquela unidade, como é que está a situação dela, trazendo se tem alguns pontos de calor dentro da unidade, né? Essa é uma funcionalidade que está dentro do sistema da Procer, onde essa IA faz essa verificação, né? Entende se tem amostras em atraso, se os equipamentos estão comunicando, se está tudo certo, qual foi o silo que fez mais horas de geração nas últimas 24 horas, traz algumas informações resumidas aqui, ele cruza essas informações com dados de previsão do tempo, que estão integrados ali dentro do sistema, certo? E a partir disso, que é o mais interessante, ele recomenda lá para o operador, para o gestor daquela unidade, além de trazer alguns alertas do momento, ali do que está acontecendo, fica grifado logo no início desse feedback que o sistema dá, ele traz uma informação detalhada dos últimos dias, por exemplo, vai dizer, João, nos últimos 7 dias, a temperatura do teu silo 2, a gente observou que teve um aumento de 2 graus, né? Então vamos ficar atento. E ele faz, então, esse olhar para o passado recente, né? E também, cruzando com as informações de previsão do tempo, ele faz orientações técnicas para os próximos dias, né? Para que o operador ajuste as regras de forma que eu possa aproveitar prováveis condições adequadas para a aeração, ou mesmo me dizer, não, tu não vai ligar a aeração nos próximos dias, porque com base na tua temperatura, que já está ok, tem temperaturas mais elevadas que não faz sentido tu ligar e gastar energia. Então, são ferramentas que também auxiliam nessa interpretação dos dados que o sistema vai gerando. Isso é um ponto bem interessante aí de trazer. Então, acho que talvez o grande diferencial e novidade que a gente pode também tá agregando. A questão de treinamentos, a Procer também foi pioneira na criação da Academia Procer, que é uma plataforma online para treinamentos e capacitação, está disponível, até tem o QR Code aqui, quem tiver interesse. Isso, e aproveitando aí, pessoal, acabei de soltar aí uma enquete, que acho que é muito importante, a gente vem falando de tecnologia, né? Agora cruzar com essa informação que a gente falou lá atrás, necessidade de mão de obra, a maioria dos produtores, com uma amostragem no Mato Grosso, dizendo que 70% não conseguem. É um grande problema a questão da mão de obra, né? E vem a pergunta de como é que sua equipe é capacitada e se atualizada em pós-colheita, né? Exatamente. A gente vê que a plataforma a gente usa como uma forma de ter uma escala na divulgação do conhecimento, né? Dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. Então, é uma forma de a gente atender vários clientes no sentido de qualificação. Hoje, as pessoas cada vez mais interagindo, né, com a tecnologia, também muitas vezes optam por esse modelo EAD e a Procer tem disponível para os clientes essa solução. Até deixando aqui, o João vai lançar depois, tem a gente criou um cupom para quem acessar a plataforma da Academia Procer, tem um cupom de 20% de desconto, com o cupom CIACOM20, né? Então, quem está aqui presente e quer buscar capacitação, a gente tem lá cursos completos da parte pós-colheita, que é esse curso que está na tela ali com 26 aulas das boas práticas na pós-colheita de grãos, também de classificação de soja, classificação de milho, que é recapitular aquilo que já está no dia a dia da nossa classificação, mas às vezes acaba passando alguns conceitos, quem quer se atualizar. E também qualquer coisa depois é só entrar em contato aqui conosco. Mas já fica aí a possibilidade da gente fazer esse acompanhamento. E trazendo aqui, pessoal, para um fechamento já da nossa conversa, o que muda, né, tendo esse ecossistema de produtos e tecnologias que a gente tem disponível, né? A situação atual, o operador entra no silo para nivelar, ou para descompactar, ajudar a descarregar. A gente tem um robô que pode operar com maior segurança e eficiência do processo. Então, esse seria um primeiro ponto aqui de fechamento. A cubagem manual, que gera erros, além de ser um processo muito mais demorado, um medidor de volume 3D ele traz aí a precisão sem ter essa entrada humana lá dentro da estrutura. E o dado, né, que é o mais importante, né, João, trazer a informação do estoque também com uma precisão adequada. A secagem, muitas vezes controlada pela experiência individual de pessoas que estão ali. Quando eu automatizo esse processo, eu potencializo essa experiência da pessoa. Eu melhoro esse processo que está acontecendo, então também é um ponto importante. E eu padronizo isso, né? Porque às vezes aquela pessoa não consegue ficar todos os turnos lá que eu estou recebendo na correria. Então, padronizo também com que a experiência que o operador colocou lá para automatizar, ela permaneça mesmo se ele não estiver ali no turno da noite, por exemplo. Então, rastreabilidade para o gestor saber o que está acontecendo. Os dados disponíveis, hoje a gente tem vários sistemas que fazem gestão da armazenagem, mas os dados ficam ali disponíveis
mas precisam ser interpretados pelas pessoas. Então, quando eu tenho uma ferramenta de IA que interpreta para mim e me entrega essa informação mastigada, eu melhoro o entendimento do meu operador. Então, essas ferramentas cada vez mais modernizadas e o sistema da Procer está cada vez se preparando mais com as tecnologias de informação para transformar essa decisão, já trazer assim, João, tu precisa fazer isso e isso. João, tu não precisa fazer nada no teu silo nos próximos dias, está tudo ok. Então, eu evito problemas, evito gastos desnecessários e perda de produto. E a questão da capacitação, né? Ter uma plataforma disponível para a capacitação do time. A gente sabe que é um resultado que, até deixa eu ver como é que está o chat. Boa parte do pessoal, 23% não tem uma rotina de treinamentos, talvez daqui a pouco não tenha disponibilidade dessa plataforma, de onde acessar, né? Então, a gente tem esse sistema ali, tem esse curso que, de fato, assim, pessoal, vai agregar. Tenho certeza que fazendo o curso Boas Práticas na pós-colheita, de alguma forma vai agregar já para o outro dia você executar na unidade armazenadora. Então, de fato, bem pensado para a prática, né? De fato, trazer alguns pontos importantes ali de melhoria contínua aí dos processos, certo? E a grande maioria falou em 52% ali, né? Colocando, né, Everton? Isso depende da questão do treinamento presencial. E a gente sabe que não é toda vez que você vai ter um curso disponível, não é toda vez que você vai conseguir tirar a tua equipe para sair da unidade enviar ela para algum outro local que seja, né? E às vezes o custo também de trazer um consultor para fazer um treinamento, que é sempre bom, a gente sabe. Porém, tem essa questão. Então, tempo é dinheiro, às vezes você não vai ter disponibilidade, às vezes você contratou um safrista e o próximo treinamento vai acontecer somente o ano que vem, e a EAD veio justamente para poder dar essa flexibilidade e esse acesso de uma maneira padronizada, né? E no caso da contratação, dando um exemplo aqui pela SEACOM, toda vez que a gente entra um novo colaborador aqui, dependendo da área, obrigatoriamente ele tem que passar por um roteiro de treinamentos. E dentro desse treinamento tem que consumir alguns conteúdos que, inclusive, tem algumas avaliações. Então, é uma forma que a gente encontra de padronizar a equipe, enfim. Eu acredito que isso também seja necessário, ou seja, contratei um safrista que seja, né, Neto? Esse camarada vai lidar diretamente, sei lá, o cara vai trabalhar na secagem, alguma coisa. Então, poxa, eu preciso que ele veja esse curso aqui para ele sair com o mínimo de manter a equipe na mesma página, vamos chamar, porque ela está lidando com questões ali que são muito importantes, né? Maravilha. Não, exatamente nesse ponto, acho que qualificar de forma rápida, né? Como a gente tem giros muito rápido na unidade, eu preciso estar sempre fazendo essa recorrência e muitas vezes a ferramenta ela vai otimizar esse trabalho que a gente está fazendo. Pessoal, fazendo de fato aqui alguns insights finais, o que a gente sabe que vai seguir acontecendo? A gente olha muitas vezes, quer projetar aquilo que pode mudar, mas o que não vai mudar, né? É um pensamento importante para a gente sempre fazer nas decisões que a gente vai fazer dentro da unidade armazenadora. Algumas coisas a gente fica pensando o que vai mudar para 2027, ainda em 2026, o que vai vir, mas o que não vai mudar? O agronegócio brasileiro ele vai bater recordes, vai seguir batendo recordes, e o que a gente precisa mudar, né, é que reduzir esse ritmo acelerado de acidentes, né, e evitar processos inadequados ao longo do recebimento de produto para evitar perdas. Isso a gente precisa mudar de forma rápida. Então, a gente acredita nessa transformação de que a tecnologia ela não vem para substituir as pessoas, né? Ela vem para melhorar a condição de trabalho, a condição de quem está ali, a segurança, transformar o dado para uma decisão mais inteligente. Então, como fechamento, queria deixar essa mensagem para vocês que o futuro não é sobre a tecnologia substituir pessoas, não é sobre isso, mas sim sobre a tecnologia potencializar essas pessoas, né? Para que o pessoal que está lá na unidade consiga fazer o seu trabalho cada vez melhor. Então, essa é a reflexão que a gente faz do uso da tecnologia como potencializar o nosso trabalho no dia a dia, né? O quanto que a tecnologia pode potencializar o meu trabalho aqui na Procer, o trabalho do João na SEACOM e o de todos vocês que estão aqui conosco nas suas unidades armazenadoras, nas suas empresas, fazer esse trabalho para a gente conduzir, certo? Aqui eu deixo o meu contato. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre algum dos produtos que a gente apresentou, pode me chamar nesse QR Code, vai direto para o meu WhatsApp, manda uma mensagem, depois eu posso direcionar para os nossos coordenadores comerciais, para o Lucas na região sul, para o Rodrigo Becker na região centro-norte, para o Giovanni também, se tem alguém do exterior, e a gente faz essa condução, esse trabalho aqui para direcionar vocês aí, para ter acesso a essas tecnologias e entender um pouco mais, né? A gente fica à disposição. Fico à disposição também para qualquer dúvida que vocês tenham na parte pós-colheita de grãos. Além disso, independente de fornecimento ou não, a gente é colega dessa área de pós-colheita que carece
de coparticipação de todos, para que a gente tenha cada vez evitar perdas e melhorar os processos. Também fico à disposição como engenheiro agrícola e profissional da área também à disposição de vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado por 50 pessoas ainda conosco aqui, João. Acho que é um número muito interessante para mais de uma hora de live, né? Isso, exato. A ideia aqui é justamente trazer esse tipo de informação, né? A gente tem essa preocupação de trazer empresas e pessoas que estão diretamente envolvidas dentro do processo. Você citou algumas falas aqui, inclusive durante o evento lá em Carambeí, no Paraná, de uma dor sobre a questão da secagem, e escutei isso da boca de um gestor que tinha, acho que era acima de 10 unidades que ele precisava gerir. E essa dificuldade que ele tinha sobre essa questão de mão de obra, padronização dos processos e ter esse dado na mão, porque ele estava completamente fragmentado, né? Então, ou seja, isso tudo que a gente falou é o que a gente encontra em campo mesmo, e a tecnologia está aí. Primeiro, a tecnologia ela está aí para poder somar, tá? Para dar mais produtividade, para dar mais segurança, como é o caso do robô ali, ficou bem claro isso, e a questão também dos treinamentos, ou seja, como é que eu treino a minha equipe. Quando a gente olha para o número, por exemplo, não temos uma rotina de treinamento, quase 30%. Aí você imagina, poxa, quantas pessoas passaram no seu armazém na última safra? A safra está indo agora, muitas regiões ainda colhendo safrinha, alguma coisa, muitas já encerraram, mas estamos vindo para o novo ciclo 26, 27. Conforme você diz, o Brasil não vai parar de produzir. Então, como é que eu me preparo melhor? Ou seja, está aí a possibilidade. Inclusive, eu até soltei uma nova enquete aqui para o pessoal, para finalizar aqui, falando sobre a questão. A gente falou de tecnologia, de automação, e eu fiz uma pergunta muito do ponto de vista de gestão, que é aquilo que nos cabe aqui, principalmente na SEACOM, né? Que qual seria o que não pode faltar no armazém do futuro, né? Então, indicadores de operação em tempo real, acompanhamento remoto através do proprietário, acompanhar as entregas pelo produtor, enfim, alguma série de outras coisas que já estão disponíveis, são possíveis, tá? Mas que às vezes está fragmentado. A informação está aqui, está na planilha, aquela planilha que preencheu, caiu lá no papel, o que você faz com esse papel? Não sei, eu só armazeno. Ou seja, a informação que não é utilizada, se citou em algumas vezes aqui também, nesse nosso encontro. E, para finalizar, pessoal, então, podem continuar respondendo aí, eu vou colocar a oferta que o Nepton disponibilizou aqui para quem está aqui presente, então, tá aí, vocês podem clicar ali no link, vocês vão cair lá na Academia Procer, tá? E ao selecionar em qualquer curso, não é todo dia que a gente consegue ter um desconto aí de 20%, pessoal, então, se é com 20%, aproveitem, Nepton. Uma dúvida aqui, esse cupom, ele pode ser usado somente hoje? Explica para o pessoal, até tem uma limitação, claro, né? Perfeito. Até o final do mês, até dia 31 ali, a gente está com ele disponível, até na próxima segunda-feira. Então, se pessoal, compartilhar também com os colegas, enfim, conhecidos, pode ficar à vontade, pessoal, vai ficar disponível lá na plataforma. Exato. Então, se é com 20 aí, pessoal, utilizem aí o cupom para que vocês possam ter acesso a desconto, tem vários cursos lá. Então, para quem não tem um plano aí, talvez já aproveite. Como é que funciona, né? Eu comprei, por exemplo, um curso ali de classificação ou qualquer outro lá dentro da plataforma. Ele fica disponível por um período? Como é que funciona? Ele fica disponível por 3 meses para a pessoa acessar ali, assistir quantas vezes quiser o treinamento. No momento que ele finaliza, ele assiste, finaliza, conclui ali o seu progresso acadêmico, ele já gera o certificado, sai com o nome ali, já pode pegar o certificado, imprimir, compartilhar com o RH da empresa que trabalha, colocar no currículo, fica ali preparado para se capacitar ao longo do tempo. E qualquer dúvida que for surgindo, por exemplo, depois ali de... Nepton, vi no treinamento lá que tu falou tal tema, fiquei com uma dúvida, me surgiu um questionamento direcionado ali da unidade. Tem um chat dentro da própria plataforma que pode perguntar ali diretamente para mim, dos demais professores que estão lá, ou então a gente fica disponível também no WhatsApp, ali tá o contato para trocar essa ideia, como se fosse uma mentoria pós-treinamento, ali, pós a plataforma, a gente fica à disposição. O objetivo principal é difundir o conhecimento e que a gente entende que quem tem conhecimento vai buscar tecnologias adequadas para, de fato, operar ainda melhor e evitar perdas na pós-colheita. Isso, perfeito. Bom, enfim, o pessoal deixou aqui algumas mensagens aqui, enfim, sobre a estrutura. Não sei se a gente vai conseguir responder, mas agradeço aí, pessoal. Lembrando, pessoal, que ainda temos aqui o sorteio aqui, tá? Do kit SEACOM, um chapéu aqui, um canivete super bacana aqui também, um squeeze, ok? Então, aguardem aí que o Ícaro do nosso marketing vai entrar aqui para fazer esse sorteio. E precisa estar ao vivo, né?
Você está ao vivo, então não saiam, fica aí rapidinho, a gente já coloca. E até aproveitando, pessoal, então a oferta continua aí, aproveitem, entre lá na Academia Procer, não é qualquer dia que a gente ganha um desconto de 20%, valendo até dia 31/8. E também estou compartilhando a apresentação que foi colocada aqui, para que você, quem queira baixar aí, está disponível, deve ter aparecido, apareceu para vocês aí, é só clicar, que é a apresentação do webinar, que foi disponibilizada aqui pelo Nevto, junto com o pessoal da Procer, para que vocês possam ter acesso e quiser compartilhar isso aí depois com outras pessoas, tá? O intuito aqui é divulgar conhecimento mesmo para todos vocês. Nevto, acho que conseguimos aqui passar, não sei se você quer dar uma olhada rápida aí no chat para responder mais alguma coisa, mas, enfim, o seu contato está aí também, quem quiser depois Perfeito. fazer alguma dúvida. Então, acho que agradecer a todos. Tem bastante pessoa conhecida no chat ali, agradeço mesmo aí a participação de todos. E a gente fica à disposição. E não esqueçam de ficar aí presente. A última vez que eu participei com o João aqui, um conhecido meu estava presente e ganhou o kit churrasco aí, kit Siacom aí completo. Vale a pena segurar mais um pouco aí, pessoal. Isso aí, rapidinho, inclusive, já o pessoal, o Ícaro aí, já vou até avisá-lo aqui para ele poder ir entrando, enquanto me despeço aqui do Nevto. Nevto, muitíssimo obrigado em nome de toda a equipe Siacom. E maravilha, João. Muito agradeço obrigado. aí todo o pessoal da Prosec que também nos ajudou aqui a fazer com que esse evento ocorresse. Exatamente. Acredito que a gente conseguiu entregar a importância que é ter a tecnologia e as pessoas certas para poder usar melhor cada vez mais essa tecnologia, que é o futuro. Acho que acredito, conforme alguns comentários ali, nós temos muitas unidades extremamente novas, automáticas, etc., mas a gente tem um parque armazenador ainda de anos atrás, com um nível de necessidade de renovação muito alto, né? Então, é algo que precisa ser pensado e colocado em prática. Maravilha. Obrigado, pessoal. Fico à disposição aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo ou qualquer outro colaborador da Procer que a gente vai estar aqui para ajudar. Um abraço e bom sorteio a todos aí. Valeu. Obrigado, Nevto. Até a próxima. Um abraço.